Gravando. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para dar início ao segundo trimestre de 2019, que tem como tema o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Jesus. E a lição número 1, nós vamos aprender aqui que tem o tema tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Estudar acerca do tabernáculo é muito importante. Estudar acerca do tabernáculo, nós vamos aí se aprofundar nas revelações acerca do desejo de Deus em relação aos homens. A simbologia do tabernáculo é muito vasta. Existem inúmeras simbologias que o tabernáculo expressa acerca das verdades do reino. E nós vamos aqui aprender, durante todo o trimestre, muitas destas simbologias. E nós vamos aprender que é um assunto muito importante. Para você compreender muitas explicações da Bíblia, você precisa estudar acerca do tabernáculo. O tabernáculo, para os irmãos terem uma ideia, só no Antigo Testamento são mais de 50 capítulos que a Bíblia apresenta acerca do tabernáculo. É muito conteúdo. E nós temos o Novo Testamento também. Praticamente, a carta aos Hebreus traz muitos ensinamentos referindo-se ao tabernáculo, à liturgia do culto no tabernáculo, e acerca do sumo sacerdote, acerca do derramamento de sangue, todo o ofício do tabernáculo. Então, o tabernáculo é um conteúdo muito vasto na Bíblia Sagrada. E quando você estuda sobre o tabernáculo, depois, todos os textos que você encontrar na Bíblia acerca do tabernáculo, você terá facilidade para compreender do que se trata, porque você estudou acerca do tabernáculo. Mas, como eu disse, são muitas as simbologias acerca do tabernáculo. E nesta primeira lição, nós tivemos a graça, eu tive o cuidado de trazer aqui as principais lições que o tabernáculo expressa por meio da Bíblia. As principais verdades sobre o tabernáculo e o sentido espiritual acerca da vontade de Deus para o seu povo. Lembrando aqui, o pastor Elianai Cabral, ele menciona um propósito em relação à igreja, mas teologicamente falando, o tabernáculo expressa um propósito em relação a toda a humanidade, todos os seres humanos. Por isso que é muito mais profundo o significado do tabernáculo. Nós vamos aqui, tem todo o conteúdo que revela os projetos em relação à igreja. A lição vai ficar focada mais em relação à igreja, mas teologicamente falando, o tabernáculo ele diz respeito a uma intenção de Deus em relação a toda a humanidade, começando com os hebreus, se estendendo para a igreja e atingindo e alcançando todos os seres humanos, todo o mundo. Essa é a vontade de Deus. Mas aqui eu tive o cuidado de, teologicamente falando, trazer aqui as principais verdades sobre o tabernáculo. Vamos aqui, irmãos. Eu quero começar aqui passando alguns slides para mostrar para você a importância do tabernáculo. O segundo slide que nós temos aqui, o primeiro é o tema, né? O segundo diz assim, razões para estudar sobre o tabernáculo. Olha só, são 50 capítulos que mencionam o tabernáculo. Isso só no Antigo Testamento. Temos aqui a grande lição de rasgar-se o véu. Quando lá no Novo Testamento rasgou-se o véu do templo, isso tem um significado. Por isso que é importante estudar sobre o tabernáculo para você aprender o que é o véu. Letra C, o tabernáculo é um tipo de Cristo. Letra D, é uma representação do verdadeiro tabernáculo no céu. Porque, na verdade, o que foi feito na terra nada mais é do que uma revelação do que já havia sido projetado no céu. Então, letra E, a presença dele no Santo dos Santos está na igreja. Então, a grande presença de Deus lá no Santo dos Santos é o desejo de Deus para habitar em relação ao seu povo, junto ao seu povo. Letra F, o seu ensino cobre quase toda a verdade ensinada no Novo Testamento. Olha só, irmãos, muitos dos ensinamentos do Novo Testamento referem-se às verdades ensinadas por meio do tabernáculo.
Letra G. Ao estudar o tabernáculo, nossa fé será fortalecida na verdade bíblica. O terceiro slide, nós temos aqui o tabernáculo e o sumo sacerdote. Nós temos aqui os 24 itens, que compõem o tabernáculo. Desde o primeiro item, a arca, até o último, cortinados de linho, tá? Que eram 4 camadas de cortinas. Tá? E nós temos aqui todos os itens. Eu quero que os irmãos baixem os slides para você mostrar na igreja. Aqui tem uma foto do tabernáculo aberto, item por item do que havia no tabernáculo, desde o pátio até o Santo dos Santos, e também as cortinas ao redor do tabernáculo. Então aqui tem um gráfico completo, também a data em que foi construído o tabernáculo, aproximadamente 1500 a.C. Começou Deus a revelar esse tabernáculo para Moisés, e alguns acreditam que foi entre 1440. Em relação a datas do Antigo Testamento, é sempre aproximadamente. No quarto slide, nós temos aqui, irmãos, o acampamento de Israel, que dava um total aqui de 603 mil homens, tá? Acima de 20 anos, acima de 20 anos, que entraram, né? Que iam morar ali, né? Que estavam no deserto. E nós temos aqui essa disposição das tribos ao redor do tabernáculo, e eu tive o cuidado de colocar aqui esses slides com a numeração de cada tribo, só para você ver o número de pessoas que tinham ao redor do tabernáculo. E você vai entender nos próximos slides o significado disso, do porquê eles estarem ao redor do tabernáculo. Nós temos aqui, na frente do tabernáculo, estavam ali os levitas, tá? Ao redor do tabernáculo, primeiramente, ficava Moisés e todos os demais levitas, tá? Liderados por Arão. E aí temos aqui Coate, Merate, Gerson. E depois aí as tribos, Zebulon, Judá e Issacar, na frente. Aí ao lado, Naftali, Dan e Aser, Simeão, Rubem e Gad. E atrás, Manassés, Efraim e Benjamim. Então, só para você ver aqui, tinha um total também de levitas ao redor do tabernáculo de 22.273 levitas. É importante você saber que era muita gente ao redor do tabernáculo. O quinto slide, se você analisar numa visão desértica da época, se você subisse em alguma montanha, você veria todo o povo acampado. O tabernáculo no centro, aí na frente do tabernáculo tinha Moisés e Arão, aí ao redor do tabernáculo os 22 mil levitas, liderados por Coate, Gerson e Merari, e aí então as demais tribos espalhados ao redor. O slide 6, nós temos aqui uma visão, lembrando que os 22 mil levitas, eles moravam entre as tribos. Era permitido por Deus eles morarem entre as tribos. Então você vai ver aqui, mostre para a igreja, que você vai ver ao redor do tabernáculo um formato de cabanas. E aqui tem a cabana de Arão, a cabana de Moisés, de Merari, de Coate. E ao redor das tribos, mais cabanas espalhadas. Eram cabanas de levitas, que trabalhavam no tabernáculo, mas também moravam entre as tribos. E aí você vê as tribos dispostas. Aqui ao redor do tabernáculo, no slide 6, você vê as tribos reunidas para solenidades. E aí tem o acampamento de cada tribo. Atrás das tribos reunidas estão os seus acampamentos. Mas constantemente eles se reuniam ao redor do tabernáculo para as solenidades espirituais, que na verdade na época eles não tinham noção de espiritualidade, mas eles tinham mais a questão de uma visão ritualística em redor do sagrado. Esta era a visão da época que havia ali. Eu trouxe aqui também o sétimo slide, que mostra aqui a península do Sinai, que era onde hoje existe ainda essa península, a península do Sinai. A palavra península significa quase ilha, que é um lugar onde é quase rodeado pelo oceano ou pelas águas. Então, como não é totalmente rodeado, chama-se península. Não existe só a península do Sinai no mundo, existem muitas penínsulas no mundo. Uma das mais famosas é a Península do Sinai. E aqui na Península do Sinai, você vê lá em cima na legenda a possível rota, saindo de Ramsés de Gósen, o povo então fez esse trajeto, foi até o deserto do Sinai, foi até o Horebe, subiu, e ali Cades Barneia, eles ficaram 40 anos nessa península aqui. Tá? E nessa península aqui estava o tabernáculo. Vamos para frente? O oitavo slide, eu trouxe aqui um histórico
do tabernáculo, tá? Para quem não sabe, existiu 3 tabernáculos no mundo antigo, antes do Templo de Salomão. Então vamos aqui um histórico. Estritamente falando, houve 3 tabernáculos históricos, cada qual tomando o lugar de seu predecessor na maioria dos aspectos. Primeiro, um tabernáculo provisional, era provisório porque depois ia ser construído o templo, então tudo era provisório. Um tabernáculo provisional foi erigido após o incidente do louvor ao bezerro de ouro. Aí você vai entender por que Deus ordenou a construção do tabernáculo, porque o povo era muito idólatra. Então eles estavam se voltando a outros deuses, procurando oráculos em ídolos, e aí Deus, não, eu vou habitar no meio desse povo e eles vão procurar a direção que vem de mim por meio do tabernáculo, e não ficar perdido aí buscando direção aos ídolos. Um dos propósitos de Deus, pode notar, irmãos, imediatamente após a adoração do bezerro, Deus manda construir o tabernáculo. Era como se Deus estivesse dizendo, não, eu quero que eles sejam guiados pela minha direção, então eu vou construir uma tenda, que a palavra tabernáculo significa habitação, no hebraico. Vou construir, vou morar ali e eles vão procurar direção em mim e não em bezerros e ídolos que existem por aí. Então, olha só, essa barraca de reunião não tinha nenhum ritual. Tá? Barraca porque tabernáculo vem do latim tabernaculum e tabernaculum significa barraca mesmo. Tá? Não tinha nenhum ritual e nenhum sacerdócio. Essa daqui foi a primeira, irmãos, que era a tenda de Moisés, tá? Mas era tratada como um oráculo. Lá em Êxodo 33:7, você vai encontrar esse texto. Moisés, é claro, estava encarregado de todos os procedimentos. A Bíblia diz que Moisés estendia a tenda dele. E nessa tenda de Moisés, a Bíblia chama também de tenda da congregação. Moisés buscava a direção de Deus ali, foi ali que Deus falou para ele, olha, eu vou escolher Arão para ser o sumo sacerdote, Deus mandou enterrar as varas no deserto, era ali que Moisés conversava com Deus, na tenda da congregação. Então a primeira tenda que foi erigida foi a tenda de Moisés, que ele estendia sobre ele, lá em Êxodo 33:7 você vai encontrar. Agora a segunda, o tabernáculo sinaítico, cuja construção e equipamento foram instruídos por Javé, ou Iavé, ou por Deus. Lá em Êxodo capítulo 40, versículo 2, você vai encontrar que Deus mandou construir daí a tenda da congregação, bem ampla para o trabalho de todos os levitas. Aí já não era a tenda de Moisés, mas era a tenda da congregação, ampla e com todos os utensílios que Deus mandou colocar ali, a arca, etc. Daí o terceiro tabernáculo foi um tabernáculo provisional de Davi, tá? Erigido em Jerusalém como predecessor do Templo de Salomão. Lá em 2 Samuel 6:17 você encontra. O antigo tabernáculo sinaítico permaneceu em Gibeão, com o altar e sacrifícios continuaram sendo feitos ali. Lá em 1 Crônicas 16:39, 2 Crônicas 1:3, você vai encontrar o tabernáculo lá em Gibeão. O que acontece? Na época de Samuel, na época dos juízes, aproximadamente 200 anos antes, 1.200 anos antes de Cristo, eu digo 200 anos antes da monarquia, quando surgiu o primeiro rei em Israel, isso foi 1000 anos antes de Cristo. E ali então, 200 anos antes da monarquia, foi o tempo dos juízes. E nós sabemos que nessa época, Israel foi constantemente perseguida pelos filisteus e pelos os midianitas, houve muitas batalhas. E, lamentavelmente, o tabernáculo, nessa época, sofreu grandes avariações. E aí, então, foi meio dividido o tabernáculo. Mas ele ficou, o tabernáculo, lá em Gibeão. Tá? Até que depois, Davi, ele lá em Jerusalém, ele reconstrói o tabernáculo em Jerusalém. Tá? E daí ele tira tudo de Gibeão, tira a arca, tira tudo. E tinha um pouco também de coisas lá em Siló. Mas Davi reconstrói lá, porque houve muitas guerras. A Bíblia diz até que os filisteus, quando a Bíblia fala que os filisteus roubaram a arca, Israel ficou desprovido mesmo, os utensílios, muitas coisas, muitas guerras aconteceu ali. Então, só para você entender que tinha 3 tabernáculos, que a Bíblia fala no Antigo Testamento. O primeiro tabernáculo de Moisés, o segundo tabernáculo Deus mandou construir, e o terceiro tabernáculo foi Davi que construiu lá em Jerusalém. Você vai encontrar isso em 2 Samuel 6:17. O slides 9
Diz aqui, o tabernáculo de Moisés passou os seguintes processos históricos. Primeiro, depois do incidente ao bezerro de ouro, devido à intercessão de Moisés, outra cópia da lei foi fornecida. Foram coletados materiais para a construção do tabernáculo. Lá em Êxodo 36, 5 e 6 você encontra isso. O povo colaborou com grande generosidade. 2. O tabernáculo foi terminado em um curto período de tempo. No primeiro dia de Nissan, do segundo ano após o Êxodo, o ritual complexo foi iniciado. Você encontra lá em Êxodo 42. O tabernáculo provisional estava fora do campo, mas se tornou o centro com as várias tribos estacionadas em uma ordem específica, estendendo-se para fora. Lá em Números capítulo 2 você encontra. O slide 10 diz assim, o tabernáculo continuou em Siló durante o período dos juízes. Na época de Eli, o sumo sacerdote, a arca foi removida desse local e o próprio tabernáculo foi destruído pelos filisteus. A época era cerca de 1050 a.C. Quando Samuel era um juiz, os cultos de louvor central foram movidos a Mispa. Olha só, toda a história do tabernáculo. 1 Samuel 7:6. E então a outros lugares também. 1 Samuel 9:12, também 10:3 e 26. Nos primeiros anos de Davi, o pão da proposição era mantido em Nob, o que implica que pelo menos parte dos móveis do tabernáculo de Moisés era mantida ali, conforme 1 Samuel 21:6. O lugar alto em Gibeão reteve o altar de ofertas queimadas e talvez alguns outros remanescentes do tabernáculo de Moisés, conforme 1 Crônicas 16:39 e também 21:39. Devido às guerras, irmãos, então o tabernáculo foi em parte destruído pelos filisteus e houve então uma repartição do tabernáculo em Mispa, em Gibeão, Nob, até que depois Davi, então quando ele é escolhido rei, ele pega todos os utensílios que ele encontra e faz um tabernáculo lá em Jerusalém. E depois, então, seu filho Salomão constrói o templo de adoração. Ainda aqui no tópico, no slide 10, depois de capturar Jerusalém e fazer dessa cidade sua capital, Davi levou a Arca da Aliança àquele lugar e montou um tabernáculo provisional no aguardo da construção do templo por seu filho Salomão. Isto foi feito no Monte Sião. Então, aqui o terceiro tabernáculo. Lá em 1 Crônicas 15:1, também 61:1 e 2 Samuel 6:17. Então essa é a história do tabernáculo. Agora vamos entrar aqui na lição. Antes ainda, o último slide, para você entender que o tabernáculo é a moradia de Deus. Era Deus querendo transmitir aos seres humanos o desejo que ele tinha. Eu quero morar com vocês e quero que vocês morem comigo. E aí, quando nós começar aqui o slide da lição, você vai entender as principais verdades que representam o tabernáculo. Vamos aqui, a época era por volta de 1450 a.C. a 950, o que significa que o tabernáculo teve uma carreira de cerca de 500 anos. Para que Javé possa habitar no meio deles, dentro dela, porás o testemunho. Ali virei a ti, disse Deus. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O tabernáculo, como o templo posterior, tinha o objetivo de centralizar o louvor de Israel, evitando que muitos oráculos lá fora, que poderiam corromper os cultos a Yahvé, ou permitir alguma espécie de sincretismo, se misturassem com influências pagãs. Então, quando eles adoraram o bezerro, Deus imediatamente fala para Moisés, construa um tabernáculo, eu vou habitar entre vocês, e vocês não vão procurar conselho aos ídolos, mas vão procurar comunhão comigo e a minha direção que eu darei por meio desse tabernáculo. Ali eu vou me manifestar para vocês e vou guiar a vida de vocês. Então vocês não vão se dirigir. Foi uma forma de Deus evitar que o povo se corrompesse com a idolatria dos egípcios e também de todos os demais habitantes do mundo antigo. Mas vamos aqui entrar na lição, você vai compreender bem agora o sentido real das principais verdades que expressa o tabernáculo. Vamos aqui, primeira parte, parceria de Deus com seu povo para a construção do tabernáculo. Primeiro tópico, por que construir um tabernáculo no deserto? Subsídio teológico. O tabernáculo foi construído no deserto com 3 propósitos. Primeiro, letra A, manifestar a misericórdia e o amor de Deus, e habitar
entre seu povo. O tabernáculo foi uma grande demonstração de misericórdia e amor de Deus. Deus poderia ter rejeitado aquele povo. Deus, não, eu vou habitar entre esse povo. Eles não me querem, mas eu quero eles. Aí Deus decidiu construir o tabernáculo para habitar com eles. Segundo, purificar os hebreus da idolatria. Era como se Deus dissesse assim: vocês me procurem aqui, na minha presença. Busquem direção para a vida de vocês, na minha presença, aqui no tabernáculo. Se Deus não faz isso, eles iriam facilmente buscar direção nos ídolos, como já tinha acontecido diante do bezerro de ouro. Letra C. Foi construída uma tenda portátil para facilitar a locomoção em terra estrangeira. O tabernáculo representava a presença de Deus entre o povo, conforme Êxodo 25:8. Deus disse: eu vou habitar no meio do povo. Então, uma tenda portátil, porque Deus iria segurá-los ali 40 anos, iria purificar, tirar o Egito do coração deles, e depois, então, eles iriam entrar na Terra Prometida. E durante esses 40 anos, por uma questão de sobrevivência, provisões, o deserto é muito difícil, nós estivemos ali na Península do Sinai, conhecemos a região, é difícil de morar, ainda moram pessoas ali. Tem os beduínos que moram ali nas rochas, nas montanhas, no deserto, é uma vida muito difícil. É tanto que as crianças lá, dos filhos dos beduínos, agarravam as nossas pernas chorando, pedindo $1, pedindo dinheiro, pedindo comida. Muito difícil morar ali, mas tem gente que mora. Então o povo tinha que estar se locomovendo por uma questão de sobrevivência, tentando achar fontes de água, tentando achar algum tipo de relva, algum tipo de condição favorável. Então eles tinham que estar se locomovendo. Só que não eram eles que se locomoviam por conta. A Bíblia diz que Deus baixava por meio de uma nuvem, uma teofania, a manifestação de Deus, em forma de nuvem. Então, quando a nuvem levantava, o povo andava. Quando a nuvem baixava, o povo armava o acampamento. Então, era quando Deus determinava que eles andassem. Então, Deus mostrando a sua misericórdia, o quanto ele queria habitar com aquele povo. Tópico 2 e também o 3, eles se relacionam. A materialização da obra de Deus e as 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Subsídio teológico. O grande desejo de Deus é habitar com o seu povo. Lá em Apocalipse, capítulo 21:3, já tem todo o significado da existência do tabernáculo. Lá você vai ver que João viu o tabernáculo de Deus no céu. Eis aí o tabernáculo de Deus para habitar com o seu povo. Lá você já vai ver todo o significado do tabernáculo. Então, o grande desejo de Deus é habitar com o seu povo. Lá em Apocalipse 21:3 você vê essa verdade. Dessa forma, Deus apenas manifestou na terra um projeto que ele arquitetou no céu. A materialização desse projeto contou com a participação do povo de Deus através das ofertas. Na doutrina da mordomia cristã, aprendemos que tudo que possuímos pertence a Deus. Deus é dono de tudo e deseja que seu povo coopere com sua obra, conforme 1 Crônicas 29, do capítulo 14 ao 16, quando Davi disse: olha, Senhor, das tuas mãos te devolvemos a ti. Quando eles ajuntaram mantimento para construir o templo de Salomão. Então, tudo vem de Deus. De acordo com a lição, aprendemos 3 coisas. Letra A oferta foi e é um plano de Deus para a sua obra. Letra B, Deus deseja que a oferta seja voluntária e com prazer. Letra C, a fidelidade ao Senhor trará a prosperidade para os filhos de Deus. Aleluia! Então, olhando aqui todo o ensinamento do tópico 2 e tópico 3, a gente vê que o tabernáculo é um projeto de Deus no que diz respeito a ele habitar com o seu povo e o seu povo com ele. Esse é o grande desejo de Deus, habitar com o seu povo. E ele já revelou isso por meio do tabernáculo, mas já era um projeto estabelecido no céu. É tanto que isso é visto em Apocalipse 21:3. E aqui, irmãos, graças a Deus que ele tem uma grande misericórdia e estende essa misericórdia ao seu povo. Um povo que na época havia virado as costas para Deus adorando o bezerro. Deus não dizimou aquele povo, mas estendeu a misericórdia e ainda permitiu que o povo participasse do seu projeto. Não matando o povo e dizendo: olha,
tragam ofertas, vamos participar desse projeto comigo. Vamos comigo criar uma restauração de todas as coisas. Deus sempre foi bondoso e misericordioso. E o povo, de coração aberto, trouxe muitas ofertas para cooperar com Deus. Um povo que merecia morrer. Deus ainda permite, não, eu quero que vocês, além de não matar vocês, cooperem comigo. Tragam ofertas para construir o tabernáculo, para que eu possa começar uma restauração no meio de vós. Aleluia! Deus é muito maravilhoso e nós aprendemos que a fidelidade ao Senhor, cooperando com Ele na sua obra, gera prosperidade a todos os filhos de Deus. Aleluia! Esse ensinamento é muito edificante. Segunda parte da lição, o tabernáculo foi um projeto de Deus. Nós temos aqui 2 tópicos que se relacionam. Primeiro tópico, Deus arquitetou o tabernáculo. E o segundo tópico, o tabernáculo foi um projeto de Deus. Subsídio teológico, toda a obra do tabernáculo construída no deserto foi ordenada por Deus. Não partiu nada da cabeça de Moisés e nem do povo. O povo não disse, nós queremos habitar com Deus e que Deus habite conosco e venha, Senhor, habitar no nosso... Não, o povo não queria isso. Deus, misericordioso e amoroso, não, além de vocês não quererem me servir, pois eu vou insistir com vocês. Eu vou descer e habitar com vocês. Deus é muito bom. Então, todos os objetos, materiais, medidas, cores, formas, utensílios, horários e as pessoas escolhidas para trabalhar, tudo foi ordenado por Deus. Lá em Êxodo 25, do 25 ao 29, do capítulo 25 ao capítulo 29, e também o versículo 44, você encontra que tudo partiu de Deus. Todo o trabalho para construir o tabernáculo não foi fruto das ideias de Moisés, mas tudo foi revelado por Deus. Tudo no tabernáculo era a representação das verdades do reino de Deus entre os homens. Aleluia! Tudo isso revela o grande interesse que Deus tem pelo ser humano. Tudo partiu de Deus, era Deus dizendo, eu não abandono vocês, eu não rejeito vocês, e eu vou habitar entre vocês, restaurar vocês, e vocês terão comunhão eterna comigo. Esse era o grande propósito do tabernáculo. Temos aqui ainda, irmãos, o slide 15, mostra o terceiro tópico, o plano térreo do tabernáculo. Quando o tabernáculo foi todo construído, tinha um significado, uma verdade para a igreja. E aqui nesse gráfico, você percebe o tabernáculo em letras vermelhas, embaixo aqui de uma forma de cruz. Nós temos aqui o pátio representa o mundo, o Santo dos Santos representa a igreja diante de Deus, alimentando-se do pão, do óleo e da luz. E lá no Santo dos Santos, representa o céu. E aqui representa a vida que a igreja tem com Deus, por meio da comunhão com Deus. Tudo isso é símbolo do que Deus deseja que aconteça. Lembrando que nós temos aqui o altar do holocausto e o lavatório, que ocorre aqui a justificação quando o pecador se arrepende lá no mundo. Ele está no mundo, lá em cima, em verde, você vê aqui justificação plena, ocorre no lavatório. Aqui, santificação e poder, quando você já faz parte do corpo de Cristo, já está no santo lugar, então você é santificado e recebe poder. Santificado pela palavra, santificado, alimentado pelo pão, iluminado pela luz, guiado pela luz e ungido pela unção. Então aqui dentro também tem comunhão, oração e adoração. E também existe aqui a redenção e a presença de Deus completa, que é lá no Santo dos Santos. Tudo isso aqui é exemplificado por meio do tabernáculo. Nós temos aqui ainda a representação que lá fora tem o holocausto, nós temos aqui a palavra de Deus e nós temos aqui a morada eterna. Fora no mundo existe a questão do pecado e a pessoa precisa mortificar-se, é onde passar pelo holocausto, se lavar para renascer. Quando ela entrar no santo lugar, que é a primeira repartição do tabernáculo, então aqui ela vai experimentar a palavra de Deus e participar do Espírito Santo. Por fim, lá no Santo dos Santos, que representa o céu,
aí então a pessoa vai ter a morada eterna com Deus. Olhando aqui para mim, preste atenção, quando você passar esse gráfico na igreja com os irmãos, mostre para os irmãos, a grosso modo, o pátio, tá? Lá tinha uma porta de acesso. Aquela porta representa Jesus. Ele diz, eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade. Tudo aqui tipifica Cristo. Então nós vamos aprendendo que tudo isso tem um significado do reino de Deus para com os homens. O santo lugar representa a dimensão da terra e o que Deus deseja em relação ao seu povo, que a igreja esteja diariamente. Por isso que os sacerdotes tinham que estar todos os dias no santo lugar. No santo lugar, o sacerdote tinha que estar todo dia. Isso representa que a igreja, o povo de Deus, precisa, na terra, estar diante de Deus todos os dias, buscando a Deus. Só que lá no Santo dos Santos, o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Por quê? Porque simboliza o céu. E aí, irmãos, o céu era Deus mandando a mensagem. Para entrar no céu, precisa de perfeição, precisa de aperfeiçoamento. Eu quero que vocês venham morar comigo no céu. Ah, mas não é hora ainda. Então, uma vez por ano, um sacerdote vai entrar aqui, porque eu quero que vocês entendam isso. É o meu desejo que vocês venham habitar comigo no céu. Porque esse lugar aqui, o Santo dos Santos, simboliza o céu. Então, uma vez por ano, eu vou permitir o sacerdote entrar aqui. Mas já era Deus transmitindo a mensagem. Esse é o meu desejo, que vocês venham morar comigo eternamente. Então, todo esse significado aqui era o plano térreo do tabernáculo. Temos ainda aqui o slide 16, o simbolismo dos móveis do tabernáculo. Nós temos aqui o altar do holocausto, simboliza Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na vida cristã, necessidade de confissão e busca de perdão. Pia de bronze, simboliza Cristo, a água da vida, que limpa o crente. Na vida cristã, necessidade de santificação diária e purificação pessoal. O altar do incenso, Cristo, nosso intercessor. Na vida diária, na vida da igreja, necessidade de vida diária de oração e adoração. Mesa dos pães, Cristo, pão vivo que desceu do céu, nosso provedor. E na vida cristã, necessidade de dar graças a Deus pelas provisões diárias. Candelabro, Cristo, a luz do mundo. Na vida cristã, necessidade de testemunhar de Cristo às nações. Arca e propiciatório, Cristo, inaugurador da nova aliança. Quando Jesus morreu, o véu do templo que separava o Santo dos Santos, que representava o céu, do santo lugar, que representava a igreja na terra diante de Deus, esse véu foi rasgado. Era Jesus inaugurando uma dimensão de comunhão eterna com Deus. Agora não é uma vez por ano que o crente pode estar diante de Deus. Todos os dias em espírito nós podemos estar diante do altar de Deus no céu pela fé, por meio do Espírito Santo. Na vida cristã, necessidade de comunhão com Deus para refletirmos sua glória. O slide 17, nós temos aqui a terceira parte, a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. A terceira parte, temos apenas 2 tópicos. Primeiro tópico, a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. Nós temos aqui o simbolismo das partes do tabernáculo. Primeiro, nós temos o átrio, que representa Jesus, o nosso Salvador. Tá? O átrio é lá fora, tá? E Jesus veio ao mundo. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como o átrio é fora, nós dependemos de Jesus, o nosso Salvador. Na vida cristã, a experiência da salvação. Então, a gente aceita Jesus nesse mundo. Agora, o lugar santo. Jesus, o nosso mediador. Então, na vida cristã, a experiência de santificação. Quando a gente lá fora aceita Jesus, a gente sai do átrio e entra no lugar santo. E no lugar santo, a gente entra no processo de santificação, mantendo comunhão com Jesus, o nosso mediador. E se assim fizermos, então vem o Santo dos Santos. Jesus, o nosso Senhor. Aí então habitaremos no simbolismo da vida cristã a experiência da comunhão eterna com Deus. O Santo dos Santos representava o céu, a eternidade com Deus, e aí então por meio de Jesus nós vamos chegar no Santo dos Santos. Toda essa mensagem era Deus transmitindo para o seu povo. Esse é o meu desejo. O slide 18 diz aqui, a igreja de Cristo e o tabernáculo de Deus na terra.
Olha como é importante estudar sobre o tabernáculo. O significado espiritual. O tabernáculo tipifica a obra redentora de Cristo, de levar os pecadores a Deus. Olha só, no Evangelho de João, nós temos aqui, eu e o Pai somos um, João 10:30. Eu sou o caminho, João 14:6. Eu sou o pão da vida, João 6:35. Sou a luz do mundo, João 4:13-14. Uma fonte de água, João 4:13-14. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, João 1:29. Eu sou a porta, João 10:9. Tudo isso aqui você encontra no tabernáculo. Agora, na Epístola dos Hebreus, Cristo, sumo sacerdote, Hebreus 9:11-12, é o mediador de um novo testamento, Hebreus 9:15, o coração purificado, Hebreus 10:19-22, Cristo oferecendo-se uma vez, Hebreus 9:28. Todos esses textos de Hebreus mostravam as realidades do tabernáculo e do que ocorria no tabernáculo. Agora, Cristo, nós temos aqui, ele é o nosso propiciatório, nosso mediador, nosso sustento, nosso guia, nosso purificador e o nosso redentor. Tudo isso representado pelo tabernáculo. Por isso que é importante estudar sobre o tabernáculo, porque muitos textos na Bíblia vai se referir ao significado daquilo, das mensagens que o tabernáculo transmitia para o povo de Deus. Nós temos aqui o slide 19, o tabernáculo espiritual. Olha só, o tabernáculo, que em hebraico vocês pronunciam Mikdash, tá? Em hebraico significado significa santuário ou também habitação, nos fala sobre muitas coisas e a principal delas é mostrar-nos a nossa posição em relação à nossa vida para com Deus. Qual é o nosso grau de avanço, de intimidade com o Eterno? Estamos nós em processo de crescimento ou simplesmente nos acomodamos numa determinada posição e lá ainda estamos? Que tipo de pessoa somos? Após nossa conversão, o que aconteceu conosco? Aqui nesse gráfico embaixo, nós temos aqui letra A, letra B e letra C. Letra A, o pátio, que representa o corpo do crente. Letra B, porque isso aqui são verdades para a igreja também, não só sobre Cristo. Por isso que eu disse que o tabernáculo tem um amplo significado e uma simbologia muito vasta. Letra A, o corpo. Letra B, a alma. Letra C, o espírito. No corpo é preciso ter o perdão e também isso é visto pelo sacrifício do sangue. Então nós temos que ter o arrependimento dos pecados e abandonar os prazeres da carne. Na alma, lá dentro já, no lugar santo, que a gente sai do pátio, nós precisamos de pães, tá? E do poder de Deus pela participação na oração. E precisamos também da iluminação que vem do Espírito Santo. Então ali, no lugar santo, tem a mesa dos pães, tem ali o menorá, que tem ali o azeite, a luz, tá? E o incenso. Então tudo isso fortalece e contribui para o aperfeiçoamento da alma. E a letra C, lá no Santo dos Santos, fala do benefício que o nosso espírito recebe de Deus. E daí lá está a presença de Deus e a plena comunhão que o espírito do homem passa a ter com Deus. Então, tudo isso daqui, você percebe o grande significado que o tabernáculo tem para as nossas vidas, revelando o grande desejo de Deus, revelando a obra do Senhor Jesus, revelando como ele deseja que a igreja esteja diante dele. Lembrando ainda que lá, cada parte do tabernáculo também representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Santo dos Santos representa Deus, o santo lugar, o Filho, e o átrio, o pátio, o Espírito Santo. Então, tudo isso tem um significado, revelando as verdades do reino para a igreja nos dias de hoje. E a nossa conclusão nos diz assim: o tabernáculo tipifica a obra redentora de Cristo de levar os pecadores a Deus. Como eu disse, ele é a porta, daí a gente se humilha, se arrepende, ocorre o sacrifício, ocorre a lavagem, passa a ter comunhão com Cristo lá no santo lugar e, por fim, comunhão eterna com Deus no santo dos santos. Aleluia! Irmãos, tudo isso hoje só é possível, todo esse entendimento só é possível porque o Espírito Santo habita em nós e nos dá a revelação de tudo isso.
No mundo antigo era difícil para eles terem esse discernimento, mas hoje está muito claro. E a partir dessa primeira lição, nós iremos aqui aprender muitas lições acerca de todas as verdades que por meio do tabernáculo a igreja precisa aprender. Aleluia! Eu convido você domingo a estar na igreja para aprender a primeira lição e dar início a esse segundo trimestre. Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.